Fala turma, tudo certo? Me chamo Pedro, sou gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema da IBS. Hoje a gente vai iniciar mais um podcast onde a gente vai falar um pouco sobre essas mudanças no cenário político que a gente está enfrentando no departamento, no setor do fotovoltaico de maneira geral. E hoje aqui que eu tô aqui com um nome que está à frente da cooperativa aqui da IBS. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, o que você faz aqui dentro. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Guilherme Passos, sou engenheiro eletricista, trabalho há um tempinho aí com engenharia elétrica e automação, no solar há uns 8 anos, usinas de investimento aí de 4 a 6, 5 anos ali, mais ou menos isso. Estou à frente aqui da gestão de ativos, aqui dentro do Instituto Brasileiro, então sou diretor da gestão de ativos e também acompanho a parte da engenharia aqui. Estou bem à frente das tendências de mercados, principalmente nas usinas de investimento, então estou acompanhando muito. O primeiro impacto que tem de qualquer mudança, né, é nessas usinas, é nessa gestão. Então, estamos bem à frente desses temas, bem atuais. E estamos vivenciando aí toda essa jornada dos últimos anos, desde quando era algo muito difícil de se fazer qualquer tipo de venda, né, era bem desafiador, até surfar uma boa parte da onda, até viver as minúcias da lei. E agora com essas novas medidas provisórias, esse novo posicionamento do governo, e das medidas públicas, né, desse setor. A gente está vivenciando bem isso, está acompanhando de perto e é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Ô Gui, antes de entrar nessa parte técnica, política que a gente está vivendo, no último podcast que a gente gravou, tu falou que era noivo. O que mudou de lá para cá? Cara, eu casei, né? Coisa boa, tô casado agora, ó, tamo firme, já fiz minha lua de mel, tô descansado, tô bem, sem olheira até o momento. Estamos vivendo aí o recém-casório, né? Então, coisa maravilhosa. É incrível como muda a vida das pessoas quando a gente assume isso também perante a Deus, perante a sociedade. E tô há 9, 10 dias casado e já vi minha vida mudar. Então, quem tá nesse período sabe o quão maravilhoso é isso e para mim foi muito bom do início ao fim. Então, é isso que mudou. Legal. Então, agora vamos para a parte prática. A gente teve um tranco nesses últimos dias em relação às medidas provisórias. O que foi essa turbulência? Na tua visão, o porquê que eles fizeram isso? Como que se desenrolou? Eu vi o pessoal aqui dentro lidando com muita calma, com muito pé no chão, mas eu vi um alarmismo gigantesco no mercado de maneira geral. Qual que é a tua visão? O que acontece, gente? Ao longo dos anos, a gente foi percebendo que tudo que envolve um pouco de cenário, política, é muito impactado não só por fake news, mas por um alarde geral de todo mundo que está. Então, ao longo do tempo, né, o solar foi muito próspero e é muito próspero ainda. A grande diferença é que ao longo do tempo foi tendo leis, foi tendo algumas coisas que mudaram um pouco a linha de retorno, o que tornou um pouquinho mais especializado, uma necessidade um pouco maior. Só que com essa grande adesão do mercado, por ter sido muito próspero, muito profissional entrou, muito investimento foi impactado nisso e acabou dando uma sobrecarregada nas redes, né? Então, as redes das concessionárias no Brasil, elas dependem de investimento e não tinha tão bem delimitado quem paga esse investimento para essa nova energia que tinha. Então, o Brasil tinha uma linha de crescimento muito grande, sempre precisou de energia. E conforme foi popularizando o solar, se tornando mais viável, né? Então, alguns anos atrás, 8 anos atrás, para você fazer um payback num projeto fotovoltaico era 12 anos. Então, quem que ia investir num fotovoltaico para colher o payback de 12 anos no que tinha? Então, era muito difícil vender. Mas daí teve uma diminuição no valor da matéria-prima ao longo do mundo para a produção do módulo fotovoltaico e caiu quase para 30% do que era esse valor. E ali um pouco antes da lei, a gente chegou a ter projetos se pagando por 2 anos. Cara, não existe investimento melhor que isso. Por isso que se popularizou, por isso que todo mundo estava vendendo, todo mundo estava fazendo margens boas dentro desse projeto. Então, se tornou muito próspero. E quando veio a lei, houve uma quebra de expectativa. Que antes era 2 anos, então aquele profissional que estava trabalhando dentro desse cenário e vendia isso com 2 anos, certo? Era muito fácil, porque você ia bater no cliente e falar, pô, em 24 meses tu se pagou. Vamos trocar tua fatura de energia, tu vai pagar mais barato e em 24 vezes se pagou. É o sonho, né? Qualquer um vende isso. Qualquer coisa é feita dentro desse processo.
Mas aí quando começou a entrar fio B, começou a haver um pouco mais de encerramento das medidas públicas. Então o governo, nesses últimos anos, teve incentivo para isso. Então teve isenções de ICMS, teve isenções de IPI, de industrialização em alguns componentes, e foi tendo um pouco menos atratividade. Então por que barateou tanto? Por que os kits saíram lá de 12 anos de payback para 2 anos? Porque teve investimento do governo, diminuiu a matéria-prima no mundo e, obviamente, tudo isso proporcionou algo sensacional para o mercado. Só que isso passou um pouco do ponto, né? Precisa retornar isso, a gente precisa da competitividade do produto interno, então o governo começou a se realocar para esse tipo de matéria e começou a mudar um pouco esses valores. E é isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, voltei um pouco lá atrás para explicar o que vai acontecer agora. Porque a gente começou a ter um payback um pouco maior. Então, hoje o payback é ali em torno de 4 anos, tá? Ainda é um payback sensacional para quem entende qualquer tipo de investimento, só que a expectativa está sendo frustrada, né? Então, o lobby hoje é que o solar já não é tão bom, mas é sensacional. Para qualquer outro investimento que tu fizer no Brasil, não tem essa linha de taxa de retorno. E está começando a ser uma venda um pouco mais selecionada, né? E como teve essa popularização, cresceu demais a linha de tudo, as concessionárias não estavam preparadas para essa vazão, porque é uma linha que antes da geração, né, ela era geração de energia, né, a matriz energética, quando a gente fala, era gerada mais no interior, por exemplo, uma hidroelétrica, uma usina um pouco maior, e tinha uma linha de transmissão para daí chegar na cidade. Então, se sabia o fluxo que isso ia acontecer. Então, essa inversão de fluxo é isso, para quem não conhece. Quem não sabe exatamente. A energia ela tinha um caminho para seguir. Então, ela saía lá do interior do Paraná, do interior de São Paulo, lá de Foz do Iguaçu, da Itaipu, e seguia um fluxo até chegar em São Paulo, nos grandes centros. Porque não tem como você construir uma hidrelétrica no meio da cidade. É impossível fazer isso. Então, com a popularização do solar, se tornou essa geração de forma menor, né? Ela se tornou uma microgeração, literalmente. Isso espalhou. Só que isso também tem impacto. O que é o impacto? Impacto que durante o dia, não tem esse consumo de energia e tem uma produção muito grande. Então, quer dizer, o governo não quer que a gente produza a nossa energia. Não é bem isso, tá? O que é o problema? Se produz muita energia no horário errado agora. Nós continuamos com falta de energia à noite, que é a hora que todo mundo sai dos seus trabalhos, vai tomar banho, liga seu ar-condicionado, vai assistir tua TV ou vai fazer suas tarefas em várias regiões. E enquanto está todo mundo trabalhando, num ambiente que tem 30 pessoas, igual aqui na IBS, temos quase 70 pessoas num ambiente. Temos só 6 ar-condicionado grande aqui ligado. Agora, quando essas 70 pessoas vão para casa, são 70 áreas menores. O consumo de energia dispara, por exemplo. Então, temos um grande déficit de energia sobre tudo isso. Então, para chegar à pergunta que você fez, tá, Pedro? Por que dessas medidas? É que precisa ser feito algo, porque senão, ao curto prazo, médio e curto prazo, pode haver um rompimento da estrutura energética do Brasil, que é a gente ter muita sobra de energia durante o dia e não ter nada para poder abastecer à noite. As pessoas têm apagão à noite. Então, essas medidas públicas, né, a 1.300, 1.304, é uma tentativa desse governo, né, especificamente, passar algumas medidas para que seja paga essa conta. Então, alguém tem que pagar essa conta. E o que é essa conta? Precisa ser investido em infraestrutura. Então, quando a gente fala ali que a gente tinha um caminho, um fluxo que era do interior para os grandes centros, toda a infraestrutura foi montada para isso. Hoje, a gente tem uma estrutura que precisa fazer os 2 caminhos. Quando, durante o dia, a energia volte para o interior, quando à noite a energia venha do interior. Isso é um bifluxo, né? Então, tem muita infraestrutura que precisa ser trocada. Então, quando a gente fala aqui no Paraná, né, a Copel é referência em infraestrutura no Brasil. Eu tenho projetos que foi necessário investir 2 milhões para poder colocar algum componente que é no interior de uma cidade que eu nunca ouvi falar, a 100 quilômetros ali de um grande centro, 30 quilômetros da usina, para poder fazer esse fluxo funcionar. Então, não é que existe uma inversão de fluxo, existe a inversão de fluxo, perdão, mas não existe algo que não possa ser feito. Existe o que pode ser feito, só que tem custo.
E é isso que o governo hoje, né, essas medidas públicas estão tentando passar dentro dessas medidas. Só que a forma que foi passado tudo isso impacta demais. É algo que nem está previsto em lei. Então, quando foi feita a 14.300 lá em 22, isso tudo foi mapeado. Foi feito anos de estudo para se chegar na 14.300. E o que acontece? Lá tem a previsibilidade. Então, CGD2, por exemplo, que é a geração distribuída no patamar 2, ou CGD3, é sobre isso. Para quem vai pagar a conta do uso dessa rede e vai ter o dinheiro ali para ter essa reestruturação. Então, conforme a gente foi passando os anos, isso se tornou um pouco maior. Só que o crescimento foi tanto que foi visto que a visão do governo nesse momento não é suficiente. Então, já tem uma linha de encargo prevista para pagar essa conta, que é para ser esse fio B, junto com o fio A ali na GD3. Porém, o que eles estão tentando fazer agora é que eles não querem pagar essa conta. O governo não quer pagar essa conta, assumir essa linha de investimento no curto prazo, para que seja colhido isso a longo prazo. Então, quando a gente fala de inversão de fluxo, medida provisória 1.300, medida provisória 1.304, é uma forma que o governo fez para usar algumas medidas que precisavam ser votadas, que não tinham parametrização, como, por exemplo, as baterias, que é a da 1.304, né, que são as BES, não tinha regulação para isso, então eu precisava ter uma regulação pelo menos mais formal referente a isso. Então, eles colocaram dentro desse pacote para tentar amenizar um pouco essa linha. Então, para quem acompanha um pouco a linha do que foi aprovado, a 1.300 vinha com essa pegada de ter várias mudanças, né? Que foi uma medida provisória protocolada até se não me engano, pelo presidente mesmo. E nela tinha muitas coisas que impactavam. Então, tinha colocar tarifas, fazer valores bem mais agressivos durante o dia, que é na produção de energia solar, que é o nosso mercado de fato, né? E tinha várias coisas que impactavam. Nenhuma delas conseguiu passar. Então passou uma minoria, assim, passou muito poucos pontos dessa lei, dessa medida provisória que foi posta. Mas daí foi feito um acordo para que se entre nessa 1.304. E o que é o principal? Que seja essa parte de colocar quem vai pagar a conta. E aí na 1.304, que é o que alarmou todo mundo agora, então tivemos vários baques esse ano, né? Primeiramente, então, com essa medida provisória 1.300 ali em junho, então o mercado já esfriou um pouco, já vem sendo um pouco mais desaquecido, né? Por conta da GD2, né? Desses valores. Mas daí, com a medida 1.300, já deu um alerta ali em junho que o governo precisa fazer alguma medida porque essa conta não está sendo paga. E esfriou, né? Já teve esse primeiro baque. Para quem está no mercado com a gente, né? Aqui é parceiro IBS, está tendo esse baque aí desde junho. Quando voltou a aquecer, apareceu a 1.304. E dentro dessa lei 1.304, essa medida provisória 1.304, tinha uma conta que ninguém sabe de onde foi retirado esses valores, né, de pagar 20 centavos para cada quilowatt injetado na rede. Então, isso é o que desesperou, isso que nós foi necessário, né, pedir para todos os deputados, o pessoal, olhar isso com mais carinho, porque é algo que não foi estudado, não tem nenhuma explicação técnica de onde se sai. Então, tudo que a gente fala de valor de conta de luz, tá? Tem um porquê, tá? Então, quando você vai olhar lá a nossa conta de luz, Pedro, da Copel, por exemplo, né, na concessionária, qualquer concessionária, tem a tarifa de energia, nela tem vários pontos lá dentro de pequenas taxas que explicam o porquê daquela energia. Desde pagar hidrelétrica funcionando, desde transmissão, desde manutenção, até pesquisa e desenvolvimento. A mesma coisa acontece na TUSD, que é a tarifa de uso do sistema. Lá também tem vários pontos que pagam essa conta. E o fio B está lá dentro. Então tem um estudo para saber a proporcionalidade disso em cada lugar. Então cada concessionária sai uma resolução homologatória da ANEEL, que faz esse estudo, olha todos os balancetes, todas as linhas de investimento, qual é a proporção dessa linha de atendimento. É um cálculo complexíssimo. E faz a nova reajuste para ser algo que seja justo para o consumidor, que ele pague uma energia que seja coerente com o uso do sistema,
Obviamente, as concessionárias de energia precisam ter lucro, como qualquer empresa, né? Mas elas são parte estatal, tudo. Mas, gente, precisa ter lucro. Precisa fazer manutenção, precisa pagar as pessoas. Não tem como pagar um por um, né? Não tem como fazer isso. Então, e é feito esse cálculo para que isso funcione. Então, quando vem essa tarifação agora, vocês vão pagar 20 centavos para cada quilowatt que você injetar, é uma loucura. Uma loucura para quem está mais tempo no mercado, para quem estuda isso, para quem trabalha com isso diretamente, porque não sabe se da onde foi tirado isso. Porque a energia lá na Bahia tem um custo. A energia administrada por outra concessionária tem outro custo. Todos são diferentes. Não existe nenhum igual. Todos são custos diferentes. Então, qual é a base dessa linha e dessa padronização? Sabendo que já foi feito um estudo, e é feito todos os anos o estudo, desse impacto com o fio B. Então, por isso que esfriou. Então, é um tema assim, que acabou muito com o mercado, travou muito, mas as duas medidas, né, a medida 1.300 foi para tentar aprovar algo que alguém pague a conta dessa sobra, e a 1.304 veio com essa medida mesmo para isso. Então, são cenários ali que impactam muito. Então, o governo, ele, de forma geral, ele quer que você tenha energia solar, ele quer que você produza, tá? Porém, ele também entende que tem pessoas que usam essa energia e precisam ter um valor assertivo e que elas não podem pagar a conta por quem está gerando a energia. Por mais que realmente é muito mais barato gerar energia no local da cidade do que gerar lá numa hidrelétrica referente a isso, né? Mas é basicamente isso. Por isso que o mercado se desesperou um pouco, mas eu acho que a gente já passou por isso, está bem mais tranquilo. Um ponto de preocupação que eu já escutei de uns pares de integrador, você pontuou bem, você não sabe de onde que foi tirado esse número para os caras proporem. E eu escutei dos integradores o seguinte, tá, mas o que garante que ano que vem aconteça a mesma coisa? Vamos colocar mais uma medida provisória com os números que eles tiraram, que a gente não sabe de onde que tirou, e vai impactar de novo o mercado. Então eu faço todo o esforço, contrato o time, aumento a operação comercial, vou para cima para ano que vem tomar outro baque. Como que a gente consegue lidar com essa frustração, de certa forma, e com essa instabilidade? Pedro, quem empreende no Brasil é isso. Então, da mesma forma que nós estamos aqui hoje falando um pouquinho sobre um pouco das leis, nós temos uma lei que tem esse marco legal. Mas para fazer qualquer aprovação de uma linha complementar do que for, é necessário que passe pelo plenário. Então, a gente tem o poder de voto. Então, o nosso cenário é muito ancorado dentro desse processo. Mas, realmente, a gente também precisa ser lúcido, né? Só que essa lucidez, na verdade, né, precisa ser clara, que a gente está no mercado que, por mais que tenha uma lei, ele está um pouco volátil por conta disso, porque tem que ser pago essa conta, né? E vai ter que ser pago uma hora ou outra. Mas você produzir essa energia no local vai ser sempre mais barato do que você pegar da concessionária. Não tem como ser diferente disso. Então, independente das linhas de cenário, se a pergunta muito vem nesse sentido, eu vou fazer uma ponderação depois, não posso esquecer, mas o que é importante ver isso? É que se hoje você, por exemplo, faz investimento em imóveis, você tem uma construtora, e o governo vai lá e cancela Minha Casa Minha Vida, cancela a linha de financiamento, coloca novas regras no financiamento, vai acontecer a mesma coisa. Aí tem uma linha de desestabilização de mercado muito grande. Então, quando a gente está ali com um negócio hoje no Brasil, a gente é sujeito às leis. Então, a gente tem uma segurança em alguns cenários, tem uma segurança em outros, mas no solar é a mesma coisa. A gente tem uma lei que assegura o que a gente tem. Só que está desafiador um pouco no momento? Parece, mas na verdade é questão de quem realmente está querendo lutar essa batalha. Hoje parece um pouco mais desafiador por causa do ponto de referência, onde há 2 anos podia tudo, podia vender de toda forma, de qualquer forma, tinha que aceitar, as concessionárias tinham obrigação de lei aceitar, independente do problema referente a isso. Isso vendia muito fácil. Hoje você já precisa fazer uma venda muito mais direcionada, não pode pegar o dinheiro antes, tem que aprovar o projeto antes, entender bem dos custos, trazer algo muito mais relacionado para trazer um payback muito direcionado, saber quanto que é a consumo, né,
a simultaneidade, tá? Então, são pontos importantes para você trazer o payback, né? Porque se você produzir já e já consumir, tu não precisa pagar um 1,30 lá da sua concessionária na Bahia. Eu não preciso pagar o fio B. Então, a simultaneidade é um mercado muito grande. E começa a abrir uma grande porta para as baterias, para esse cenário, né? Então, é algo muito mais desafiador dentro desse processo, sabe? Então, tem um pouco de desafio, mas qualquer cenário no Brasil tem isso, sabe? Daí, alguns vão falar, mas Guilherme, é fácil para você falar que aí na tua região está aprovando o projeto, né? Tive algumas reuniões ontem e hoje, temos alguns parceiros aí do Rio Grande do Sul, por exemplo, não aprova nada, não está aprovando nada. Nenhum tipo de projeto está aprovando no Rio Grande do Sul. Só o Fast Track lá, que é até 7 kW, em alguns lugares nem isso está aprovando. Mas a pergunta é, será que se a gente estivesse pagando um pouco mais e ter o ok da concessionária, que ela vai melhorar a infraestrutura e vai aceitar esses projetos, não teria sido melhor? Então tem que entender um pouco, sabe, gente? É duro falar assim nessas linhas, mas será que se a gente estivesse pagando 10 centavos a mais para o fio B lá na RGE, na Equatorial, não estaria liberando os projetos? Porque ele estaria pagando a conta de algum lugar? Então, Guilherme, mas você está falando isso porque o governo tinha que fazer, as concessionárias ganham milhões e tal. Cara, elas ganham milhões para fornecer energia, né? Então, para fornecer a energia até os consumidores, né? Então, elas também não têm a obrigatoriedade de melhorar a rede para você produzir sua energia. Então, é um assunto complexo, mas será que não estaria melhor em algumas regiões, sabe? Então, às vezes a gente teria que pensar um pouco nisso, sabe? Vai perder um pouco o payback, né? Mas será que não era melhor estar aprovando o projeto, pelo menos? Então, me coloco a pensar, às vezes, nesse sentido, sabe? Então, a gente está num mercado que é muito dolorido, tá todo mundo batalhando, todo mundo, tá? Tem estados que estão melhores, tem concessionários que estão melhores, tem concessionários que estão mais desafiadores. Mas no final, para o nosso mercado não morrer, a gente precisa que todos os projetos sejam aceitos. Ou que tenha viabilidade dentro desses projetos, né? É só isso que a gente precisa. A gente precisa de viabilidade, que os produtos cheguem e que a gente consiga trabalhar de verdade. Então é isso que nós trabalhamos nos últimos anos, né? Era isso mesmo. Eu chego com bastante integrador ali. Eu acho que o termo certo é desesperado. Porque, Pedro, tem uma equipe que eu não estou conseguindo aprovar projeto, não estou conseguindo vender. Nesses casos que a gente recebe um parecer negado, o que a gente pode fazer? Se realmente não tem essa infraestrutura, o que a gente faz não só para o integrador, o que nós como ecossistema indicamos eles a fazerem? Olha, primeiro, tá? Até 7,5 kW, na teoria, tá, gente? Eu sei de casos práticos aí que não está ocorrendo. Tem que aprovar o projeto do Fast Track. Então, tem inversor aí até 7,5 kW que eles têm que aceitar. Tá? Então, não tem muito essa questão da inversão de fluxo. Esse cenário do 7,5 até uma usina de 75, tá, gente? O que é a minha recomendação? Tentarem aprovar o projeto e vocês juntarem vários projetos. Porque daí nós temos aqui o nosso parceiro, que é o Pedretti, né? Se você tiver, digamos ali, 10 projetos ali, que dá um total de quase 200 kW, vale muito a pena entrar com um processo de revisão para tudo isso. E eles são especialistas nesse processo de inversão de fluxo, então tem uma grande oportunidade de eles conseguirem reverter esses pareceres. E aí vocês conseguirem trabalhar. Usinas acima de 75, se houver um parecer negado, é bem interessante passar para o Pedretti. Lembrando que o Pedretti ele só vai ter qualquer recebimento, né, Pedro, se for aprovado. E eles são especialistas em ver isso, se tem inversão de fluxo, se tem infraestrutura para atender, como é esse processo. Então, tem alternativa aqui quem é parceiro IBS. Então, o pessoal vem desesperado mesmo. É desafiador, gente. Não tem muito o que fazer. Não tem aonde reclamar, digamos assim. Mas tem alternativa, né? Tem alternativa possíveis aí para serem feitas. E se foi negado, a única alternativa possível, assim, de não ter o que fazer, se o cliente quiser mesmo, é fazer algo muito direcionado como um off-grid, um híbrido ali, para poder liberar ali para ele.
no longo prazo, o teu cliente vai ficar muito feliz, né? Mas no curto prazo, o que era muito bom, talvez seja uma coisa que não esteja tanto. Viu, Gui? Da mesma forma que tu contextualizou bem a das MPs ali da 1300, da 1304, queria que você falasse um pouquinho sobre a lei de número 15269, contextualizasse um pouco qual foi o motivo, o contexto, da mesma forma que tu explicou antes, só pra galera estar por dentro desse assunto que eu acho que é muito importante. Gente, toda vez que tem uma medida pública, tá, tem um parecer legal jurídico que precisa acontecer. Ela precisa ser votada em até 90 dias, tá? Então, normalmente ela tem um caráter emergencial, então os governos, em geral, usam a medida provisória, né? Medida pública não, medida provisória, perdão, para fazerem essas movimentações, para votarem leis e mudanças de forma rápida. Então, é um uso bem... Ela tem um uso mais emergencial na sua teoria, mas na prática é usado para muita coisa. Me desculpe. E nesse caso, na aprovação da medida pública 1300 e na 1304, tem um período depois que é preciso sancionar uma lei. E essa lei 269, perfeito, não gravei ainda, é a resoluta da medida provisória 1304. O que foi aprovado na 1304? Os 20 centavos por quilowatt não aprovou, mas teve pontos importantes que foram aprovados que tem a ver com as BES, tem a ver com agora um pouco com parte de armazenamento, usos específicos e sobre o CDE, que é o arcabouço ali para as medidas ali serem pagas sobre esse processo. E essa lei ela vem muito específica porque se não tivesse feito essa mudança no CDE, a conta de energia para o consumidor, em média, nas concessionárias, cresceria 11% a mais nos próximos 10 anos. Então, eles fizeram essa mudança, que essa parte desse arcabouço ali fiscal, ele é para ancorar várias medidas, que não é bem, algumas pessoas se enganam, que é, por exemplo, energia, luz para todos, isenção, ela não é para isso. Ela é para vários outros pontos, tanto de infraestrutura, isenções e afins. Então, ela é um teto, um arcabouço monetário para sustentar isso. Então, ela envolve muitos pontos. E esse arcabouço era travado, então ele foi mudado essa linha e ele vai assumir uma parte dessa conta. Então, a energia ao longo dos próximos 10 anos tende a ficar 11% mais barato do que deveria ser. Mas ainda tem uma linha de reajuste de 15% ao ano para os próximos anos. Então, a gente tem uma perspectiva que todas as concessionárias, pelo menos ali nos próximos 10 anos, passem de R$ 1,40 o quilowatt. Então, quem está pensando em investir em energia solar, eu recomendo investir, tá? Que for aprovar isso aí, fazer o quanto antes. Mas a tendência é que agora, nos próximos anos, a energia suba muito. Eu não estou falando nem com imposto, tá? Estou falando só TE e TUSD, tá? Então, quando entrar ICMS, PIS, CONFINS, a energia vai ser quase 1,60, gente. Vai ser um nível alarmante de processo. Então, esse CDE que foi aprovado, né, esse arcabouço ali, ele veio para diminuir esse impacto, porque ele vai assumir uma parte dessa tarifa. E nessa 1304, que vem nessa nova lei, traz alguns pontos muito importantes, tá? Que em 2002 tinha uma lei que vai terminar agora em 2027, que fazia com que o governo pagasse a conta de algumas usinas de biogás, de carvão, perdão. E elas agora não vão ser mais pagas, então o governo subsidiava isso até 2027. Ela vai subsidiar 100% disso, porque era um déficit energético. Foi um período ali que se teve aí por 25 anos, tá? E acabou isso. E ela veio para justificar um pouco quem paga essa conta. Então, um exemplo aí muito bom é da Copel. Nós temos uma usina a carvão ligada há 25 anos, que era 100% paga pelo governo, graças a essa lei. E agora ela não vai ser paga. Então, o que era 100% subsidiado, a conta de luz do consumidor vai ficar mais cara. Então, essa lei trouxe muitos pontos relacionados a isso. Então, para quem trabalha com solar, vou mudar um pouco o foco, né, Pedro? Mas quais são os 3 principais indicativos para o solar ser muito rentável? O
primeiro deles é a conta de luz. Então, se a conta de luz vai aumentar nos próximos anos, o solar vai ter mercado. Então, algumas concessionárias teve um reajuste meio baixo agora nos últimos anos, porque eles tinham isenções, tá? A Copel é uma delas. A Copel ela tinha uma parte de... O governo assumia uma parte do investimento de infraestrutura. E foi por 3 anos isso, tá? O governo do Paraná fez essa linha. E agora, em 2026, tem que ter esse reajuste porque não tem esse subsídio. Então, Copel, por exemplo, a tendência de subir 20 centavos na conta de luz nos próximos 2 anos é enorme. Se subir 20 centavos, a gente está falando em subir quase R$150 uma conta pequena, digamos assim, né? Uma conta de 1.000 kW aí vai subir R$200, sem imposto, tá? Quando a gente falar que tem imposto, uma conta de 1.000 kW subir R$200, mais imposto dá 350. 350 volta a ter payback de 2 anos e pouco. Então, assim, o mercado do solar esse é o primeiro indicativo, a sua conta de energia. Foi segurado por várias isenções nos últimos anos em alguns locais, então isso impactou. Por isso, Pedro, que muito integrador que a gente pega lá da Bahia, do Nordeste, de várias regiões do Nordeste, pega o Espírito Santo, tá muito feliz, tá vendendo demais. Por quê? Porque a conta é muito alta, é o primeiro indicativo. Você tá batendo uma conta, por mais que não tenha infraestrutura, muitos lugares lá compensa você colocar as baterias já colocar um off-grid, que você já está pagando uma conta de energia muito grande e traz viabilidade. Então é o primeiro indicativo. O segundo indicativo, obviamente, é essa parte de legislação, né? Então ninguém quer investir em algo que não está tão 100% seguro, que vai perder. Isso eu tranquilizo vocês, tá? Todo investimento que for feito no Brasil, desde a sua criação, tá? Tem direito adquirido após instalação dos processos. Eu não estou falando que ele não vai pagar mais encargo, tá? Eu estou falando que ele tem direito adquirido de mercado. Então, a gente tem uma exceção que aconteceu há alguns anos num processo de energia que tem a ver um pouco com cana-de-açúcar lá, eu não lembro especificamente o que é, mas que corta isso, que eles tinham direito adquirido e não foi cumprido. O resto, gente, sempre foi cumprido. Então, eu tenho uma usina GD1, até 2045 vai ser cumprida a sua GD1. Tem uma usina GD2, até 2029 vai ser cumprido a sua GD2, e depois disso, na teoria também, de fontes mais gerais, isso não é oficial na lei, vai ser até 2045 só a cobrança do fio B. Então, é uma hora de aproveitar o mercado. Esses são os 2 primeiros indicativos, né? Primeiro a conta de luz, depois legislação. E o terceiro, obviamente, é financiamento, pessoal. Então, o dinheiro em mercado, eu sei que está no cenário, pouca gente tem dinheiro próprio para fazer esse tipo de investimento, precisa de financiamento, precisa de fundos. E agora, para 2026, as tendências é que isso melhore muito. Final do governo atual, com estabilidade, tá? Bagunça bem econômica ali dos Estados Unidos e Europa devido à guerra. Então, tem uma grande tendência, tá, de taxa Selic abaixando, investimentos abaixando, tá, meio ponto percentual, 0,75 para os 3 primeiros meses do Brasil do ano aí. Se isso acontecer, gente, conta de luz subindo, financiamento abaixando, tem uma grande chance aí do meio do ano tá tendo muita venda, gente. Então, estamos num período mais sombrio hoje, né? Que não tá nem perto de quando era a pior época, gente, e as pessoas vendiam. Então, acho que é uma questão de você estudar, se reestabelecer, saber bem como que você quer trabalhar. Mas esses são os 3 principais indicativos, assim, gerais, né? Saber bem por que a conta de luz está subindo. Então, vai subir, tá, gente? Não tem essa opção de conta de luz diminuir. Isso aí, para usar como gatilho de venda, argumento de venda, é usado por anos. E é verdade, tá? Então, quem vai se espantar aí com a conta de luz nos próximos anos vai subir, tá? E os outros 2 ali são um pouco cenário político e financeiro. Legal, você entrou numa parte bem bacana. Isso é um baita argumento de vendas. E esse cenário que tu está traçando é metade do ano. Eu acredito que já vai ter melhor agora no primeiro reajuste de taxa Selic, né? É que o Brasil hoje é movimentado por dinheiro, né? Acho que é março, né? O primeiro. São 4 por ano, né? Então tem 4 pontos ali que eles fazem durante o ano. 4 ou 3, né? Não me lembro certo.
a tendência desse primeiro já é abaixar, cara. Tem uma grande tendência disso. Precisa ser abaixado, na verdade, né? Então, começa a injetar crédito, gente. Então, essas subidas, né, da taxa Selic, que é o principal, um dos principais KPIs para os financiamentos, né? Ter subido muito nos últimos 2 anos é o que está acabando com nós, na verdade, tá? Na minha opinião, mais direta. Então, a gente precisa ter um pouco de fôlego, aproveitar, eu acho que o bom momento para estruturar bem a empresa, se capacitar, gente. A venda agora precisa estar muito bem capacitada, a sua empresa precisa estar bem orientada de forma estruturada, principalmente produção de proposta, parte de engenharia, um processo mais limpo, tá? Isso é importante. E, ao meu ver, cara, 2026 é um ano que vai ter muito crescimento de novo no nosso setor. Eu acho que vai ampliar muito esse horizonte. Não vejo ainda tendo uma adesão muito grande em zero grid e híbrido, tá? Mas eu acredito sim que para o final do ano comece a abrir muito o cenário. Então, acho que já vai melhorar muito as vendas para quem está no cenário agora, principalmente residencial e médio porte ali, né, de comércio, para quem consegue aprovar os projetos ainda. Já vai ter uma boa melhora agora nos próximos meses. Mas para o final do ano eu acho que vai começar a viabilizar mais as baterias. Eu acho que vai ter os estudos tendem a fazer o que o solar aconteceu. Diminuição da matéria-prima e também o aumento da conta de energia. Então isso vai acontecer até o final do ano que vem. Então eu acho que o cenário não vai crescer mais, tá, gente? Não vamos tampar o sol com a peneira. Mas para quem tiver, vai ter um cenário muito bom de colher frutos aí nos próximos anos. Tu levantou um ponto muito bom em relação a buscar conhecimento. Porque, assim, o que eu vou falar é uma opinião minha, não tenho número de falar que a cada 10 integradores, 7 estão só lá no grupo do Zap. Mas é o que acontece na grande maioria. A fonte de informação deles é o grupo de integradores que eles estão, que geralmente tem um monte de gente que é influenciado por aquele grupo e traz só alarmismo. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito em ti, tu traz uma segurança muito grande. E se os integradores fizerem isso para trazer essa segurança para os investidores, eles venderiam mais mesmo com esse, entre aspas, susto político. Que é um cenário, assim, tem uma coisa que a gente traz aqui na IBS, né? Que a gente vende 2 coisas na gestão de ativos aqui. É segurança e rentabilidade. Então, a rentabilidade é só um dos pilares. O que realmente fecha projeto aqui dentro da gestão de ativos é a segurança. Então, se você não conseguir transmitir essa segurança e transmitir isso para o teu investidor, né, para a pessoa que está comprando esse kit fotovoltaico de você, comprando esse serviço, você não vai conseguir vender, gente. Então, você saber bem isso é o que vai trazer retorno, né? Então, saber argumentar com ele que a energia só vai subir, que se aprovar o projeto é uma das poucas oportunidades, que a tendência no resto do mundo é não liberar mais para conectar na rede, e que se ele faz um investimento hoje, a grande oportunidade dele é só comprar as baterias daqui 2 anos, depois que ele pagar. Então, em vez de ele pagar um caminhão agora, ele vai só pagar metade dele, então ele vai pagar muito mais tranquilo. Então, você tem formas de você fazer essa venda. É que se tornou mais difícil, gente. Antes era só chegar e mostrar. Você vai se pagar em 24 meses. Isso qualquer pessoa vende. Agora, chegar com o processo, se sua simultaneidade for 30%, vai se pagar em 50 meses. Se for 50%, vai se pagar em 40 meses. Se for de 80%, então se sempre usar durante o dia, vai se pagar lá em 3 anos, certo? Então, você saber fazer essa projeção de simultaneidade já impacta. Você saber aplicar, dizendo, a tendência agora nos próximos anos é ao aumento da conta de luz. Então, esse payback aqui que tu tá vendo de 50 meses é mascarado, eu tô fazendo linear. Olha aqui, se subir o que é prometido de 15%, você já vai ganhar 6 meses, cara. Então, assim, saber argumentar bem, né? Saber ser um bom vendedor, ter gatilhos de venda, saber sobre esse processo. E eu acho que é um bom processo, né? De você crescer, né? Eu falo muito a palavra processo, porque é muito importante você saber o que você tem que fazer.
A gente, às vezes, deixava muito os vendedores aqui dentro da IBS, né? Muito pelo feeling deles, né? Vamos acreditar no feeling do vendedor. Mas não funciona, gente. O que funciona é fazer o processo andar. Quantas ligações tem que fazer por dia? Quanto tenho que investir em tráfego pago para ver os leads? Quantas feiras eu tenho que participar? Quantas portas de mercado eu tenho que fazer? A estratégia da minha empresa é PAP, a minha estratégia é PI, né? Que algumas pessoas fazem, que é a porta de indicação. Então, a minha estratégia é um pós-venda. Então, o principal, gente, é você saber as portas de entrada. Você tem que mapear isso. Então, saber as portas de entrada de verdade. Então, eu sei que entra cliente meu pelo tráfego pago, tem cliente que entra pela indicação e tem cliente que entra pelo meu PAP, que é o porta a porta, né, que a gente fala, do meu vendedor. Pô, essas são minhas 3 principais. Como é que eu aumento essa linha de entrada? Eu vou fazer um evento a cada 3 meses para angariar a usina de investimento. Eu vou fazer um evento na porta do banco. Vou fazer um evento ali para pegar contas na porta do mercado. Eu vou fazer feira, eu vou colocar propaganda no rádio, vou fazer alguma parceria com o time de financiamento da IBS para mim já oferecer o kit fechado com parcela pré-fixada. Fiz a minha captação de funil de entrada, minha estratégia está pronta de como vai entrar. Quando entrar, quais são meus argumentos de venda? Sozinho você não vai conseguir, teu time de venda tem que saber. Tem que tirar um dia do mês, gente, para eles trocar ideia. O que é esse trocar ideia? Gente, quando o cara falar que tá caro, o que vocês vão falar? Poxa, tá caro em que situação? O que você considera caro? Não, você tem que ter a linha de retorno. Não, tá caro porque tá 30 mil. Tá, mas a sua referência é o quê? Poxa, eu não vejo caro, eu vejo que é um puta do investimento. Você tá me investindo aqui 30 mil, mas eu vou te economizar 500 por mês. Então eu tô te economizando quase 6 mil reais no ano e você tá me dizendo que é caro? Eu preciso entender o que é a tua referência. Ter argumento do porquê tá caro. Então o meu argumento ali vem de travar ali, por exemplo, é que eu não acredito em solar porque já estão falando que vão taxar e tal. Daí você vem, poxa, como é que tu não acredita, cara? É um mercado que está em 12 anos, só está crescendo, a sua conta de energia nos últimos 12 anos alguma vez abaixou? Não, e não vai acontecer, vai continuar subindo. Então entenda assim que o investimento que tu fizer hoje, tu vai colher o futuro. E, gente, quem trabalha com produtor rural é o melhor argumento. Não tem produtor rural que não conquistou coisa ao longo do tempo plantando. O que é o plantando na nossa concepção? Ele foi lá e sofreu todos os dias, cara. Então, para você falar, o que tu plantar hoje no solar, o que você investir hoje comigo no solar, tu vai colher em 5 anos. Tu vai colher isso pouquinho a pouquinho no ano. Às vezes você vai sacrificar um pouquinho a tua linha de negócio, mas você vai ter esse ganho ao longo do tempo. Olha eu sei que você está com 4 aviários, eu sei que você não começou com 4. Tu plantou às vezes um aviário menor, reformou, foi subindo e tu tá na lida aí há 12, 15 anos, não tá? E a vida é assim, o mundo real é assim. Então assim, é saber bem os argumentos. O que eu converso com muito integrador hoje, a gente tá numa bolha, o integrador tá numa baixa, emocionalmente ele tá só reclamando. E, gente, não vai sair. Com reclamação ou sem reclamação, todo mundo precisa vender. Ou coloca na cabeça que preciso estar melhor preparado, mais argumentado, ou não vai crescer. Então, estruturou isso, Pedro. Linha de entrada, argumentos de venda, preço e qualificação depois. Cara, a tua equipe executa. Então, não tem como não vender ao longo prazo. Então, teve muito fruto bom, cara. A gente tem que olhar para o nosso passado. O nosso passado foi muito bem feito isso por grandes empresas. Campanhas lá de economize até 95%, campanhas direta na TV, de campanhas de várias formas, melhor investimento do Brasil investir em solar. São argumentos que foram tragos que têm resultado. Então, precisa a gente mudar a mentalidade, assim. Sair de uma mentalidade de vítima, de sofredor, aquele livro, tem um livro, né, que é o olhar do carneiro, tem o olhar do pastor e tem o olhar do lobo, né? Tem que parar de ter o olhar da vítima, né? E quando você olha no olho do integrador, quando você olha, você vê o olhar de vítima e começar a olhar para um olhar de ser pastor e ser um predador de volta. Quer fazer as coisas acontecer. E quando bater lá no banco, bater linha de financiamento, o cara se assustar e tal, ir em conjunto com ele. Talvez vai ter esse esforço de você ter que ir fechar com ele, de argumentar com ele.
Pô, mas eu queria pagar a mesma luz e tal, mas, pô, é só 2 anos, vamos tentar alguma coisa. Não consegue dar uma entrada? Se eu esperar para você aqui, você não dá um balão, depois a gente consegue diminuir. Tem que fazer o que se faz de melhor. Tá precisando ser muito qualificado hoje para vender, mas o mercado tá aí. E é exatamente por isso que a IBS está aqui. O integrador tem aonde pedir socorro. Desde essa parte de processo, de venda, tem o gerente de compra, tem nomes aqui dentro, que dentro do escopo de atuação faz parte ajudar nesse processo comercial. Ou o caso que você usou mesmo, o exemplo que tu usou. Tô com uma dificuldade que o investidor traz pra gente. Não consigo passar essa autoridade para o meu cliente, mas eu tenho um ecossistema maior que me dá suporte, que me ajuda. Marco uma reunião, eu vejo direto aqui o pessoal trazendo os investidores, eu já vejo você sentando com esses investidores para conversar, para ajudar a converter. Então, é muito de ter um suporte. Isso que pode contar com um ecossistema. Até para trazer conhecimento como esse que tu trouxe agora, pode contar com a IBS. E Pedro, um ponto muito legal que você falou, tá? Quem é parceiro de verdade da IBS, 4 e 5 estrelas, nós temos o maior prazer de atender todos os futuros investidores, tá? Seja aqui fisicamente, seja em local. Semana que vem nós estamos com o Vladinei e com a Cássia indo para a Bahia. Vamos passar 7 dias lá, angariando clientes junto com um dos nossos integradores, que é um parceiraço nosso. Então, obviamente, a gente tem prospecções lá para a cooperativa, para gestão de ativo, por isso que a Cássia vai. Às vezes vão lá para bater porta a porta nos investidores e trazer a segurança que ele precisa. Então, assim, quem é realmente parceiro da IBS tem essas grandes oportunidades. Então, quem for 4 estrelas, 5 estrelas, pode contar com a gente sempre. Quem não for, tem a oportunidade de fazer isso. Conversa com o teu corretor, conversa com o teu gerente de conta, na verdade, né? E o teu gerente de conta, eu obviamente vou fazer essa reunião também com você. Eu quero que vocês fechem, quero que vocês se tornem parceiros. E a gente está aqui para fechar junto com vocês, tá? Então é um enorme prazer a gente pegar e sentar junto com o teu investidor, explicar o que nós fazemos, por que nós trazemos segurança, por que a rentabilidade é sensacional e te ajudar a fechar cada usina de investimento. Então, você que é integrador IBS, você pode contar muito conosco. Na parte dali da cooperativa, tanto quanto os gerentes de conta, quanto os diretores, né? Quanto o Juliano, o Felipe, o próprio Vinícius, nós estamos aqui para poder trocar uma ideia bem direta e ajudar vocês a vender mais, a performar mais e, obviamente, muitas vezes converter o investidor de vocês. Acredito que um ponto muito importante para falar, estava conversando com o integrador na semana, acho que foi na semana retrasada, que eu expliquei essa questão da parceria, do suporte, a gente ajuda a converter, ele falou, tá, mas por que vocês fazem isso? E eu dei uma resposta bem direta, porque a IBS só cresce se o integrador parceiro crescer. Então, é do nosso interesse crescer, é do nosso interesse que ele cresça. Então, eu acredito que é muito essa via de mão dupla. E ele pode contar, tem um local para recorrer. Gui, a gente falou bastante sobre a MP, sobre a construção de todo o cenário que levou a essas medidas provisórias, a gente falou um pouco sobre o cenário do ano que vem. É muito importante até para vocês aproveitarem esses gatilhos que o Gui trouxe em relação à conta de luz, financiamento, que tem... Vocês que são do comercial sabem o poder que isso tem lá na ponta. A gente falou também sobre analisar processo, analisar a entrada, e eu gostaria de finalizar com alguma frase tua, um pensamento, para a gente finalizar, na verdade, o 2025 de uma forma bacana e começar o 2026 com o pé direito. Gente, para de vitimismo. Enquanto você está se martirizando e sendo vítima de você mesmo, tem integrador vendendo, tá? A IBS está batendo recorde de venda aí todos os meses, tá? Então, você é integrador que está colocando na sua linha de vítima, tem que parar, tá? Vamos se botar de novo na realidade, vamos voltar para o mundo real, vamos se tornar melhor e vamos voltar a vender, vamos voltar a prosperar, vamos colocar a tua equipe de volta para o chão. E como eu falei em vários pontos, né? Às vezes tem uma limitação de inversão de fluxo, processo. Vocês estão difícil mesmo, me compadeço vocês, me coloco no lugar de vocês, mas a grande maioria dos lugares aí, pessoal, tá vendendo muito, tá? O pessoal tá vendendo, independente de preço de financiamento alto ou não. Então, vamos parar de ser vítima, vamos ser predador agora e voltar a fazer o que nós fazíamos de melhor, que é vender muito, trazer muita prosperidade para todo mundo e solucionar dores de verdade, né? A conta de energia alta de cada um dos consumidores, dos clientes que você tem. Isso é importante, tá, Pedro? Não é vender só por vender. É dar uma solução de verdade que vai realmente fazer alguém
ter um ganho, ser muito bem utilizado, né? Enquanto todo mundo vender isso, que é o que a IBS vende, né? Que é o que nós trazemos, né? Realmente servir, ajudar e fazer prosperar, não tem como o cara não fechar com você, não tem como você não vender, e sangue no olho, gente. Boa, que mentalidade, hein? Show de bola. Senhores, então encerrando mais uma conversa muito proveitosa com o diretor da cooperativa, o Guilherme. Lembrando que é obrigatório clicar no botãozinho de sino que tem aí do lado do botão de inscreva-se, para sempre quando a gente iniciar uma transmissão, vocês receberem essa notificação e poderem acompanhar em tempo real aí todo esse conhecimento que a gente traz aqui. Show de bola? Muito obrigado, forte abraço.